Seguindo agora para a parte da análise do líquido ruminal, muito importante a gente se lembrar novamente da estratificação ruminal e de que o rumen ele possui movimentos específicos. Então, vão ter as ondas ruminais, certo? Vai ter esse peristaltismo, em que ele vai misturar toda essa ingesta aqui, vai misturar toda essa estratificação, ok? Então, é muito importante a gente saber como é essa composição do líquido ruminal. O que é? Então, esse exame tem por finalidade averiguar a integridade do rumen e contabilizar o impacto negativo das desordens metabólicas clínicas e subclínicas do animal. Aqui a gente pode ver alguns métodos de coleta, como sondagem, punção, fístula e a ruminocentese. Os equipamentos, como a gente viu hoje na aula, são a sonda, bomba de sucção, guia, reservatório para o líquido, provetas, teste, o azul de metileno e até mesmo microscópio. Então, as análises, pelo menos como consta na literatura, são de preferencialmente meio litro de líquido, sendo descartados os primeiros 200, pois esses estão geralmente misturados a saliva, e essa saliva, como a gente sabe, tem bicarbonato, tem ureia, e irão alterar as características da amostra. A amostra deve ser acondicionada em temperaturas próximas ao rumen e deve ser analisada o mais rápido possível, de 9 ou até em torno de 24 horas, se refrigerado corretamente. Sobre as análises físicas, a gente pode encontrar na cor, certo? Que pode variar bastante com a alimentação, o verde oliva, amarelado acastanhado e o acinzentado. O verde oliva é o que a gente chama de característico, na maioria dos casos, e ele provém de pastagem e feno. Já esse amarelado, que na verdade esse aqui está bem acastanhado, teria que estar um pouco mais clarinho, são principalmente da alimentação de grãos. Já o acinzentado, ele não pode ser confundido com o verde enegrecido nem o leitoso, pois o acinzentado continua sendo fisiológico e ele geralmente está associado à alimentação com tubérculos. Já nos anormais a gente pode encontrar o leitoso, em que há um excesso de grãos, como por exemplo na acidose, ou então até mesmo o verde enegrecido, em que o rumen está em êxtase, ele não está se movimentando, e assim a ingesta tem uma rápida decomposição. O cheiro dele também vai estar muito característico. Falando em odor, os normais são aromáticos, que é característico. Já os anormais são amoniacal, onde ocorre intoxicação por ureia, que já considera uma alcalose ruminal. Pútrido, com degradação de proteínas. Azedo, excesso de ácido lático ou excesso de grãos, um pouco mais da acidose. E já na consistência, a gente pode ver as normais, que é levemente viscoso, e as anormais, aquoso, ou seja, bactérias ou protozoários inativos, e espumoso, em que pode ter indigestão vagal ou timpanismo. Em caso de timpanismo primário, que é o espumoso, ele vai ficar extremamente realmente espumoso, eu diria. Então, assim, a gente vai comprometer bastante as análises. A gente não vai conseguir analisar a cor em alguns certos casos, certo? Pode ser muito difícil para coletar, para passar pela sonda vai ser muito complicado, certo? Sendo necessário em alguns casos um tipo de sonda específico, certo? Falando aqui do tempo de atividade de sedimentação, esse teste avalia a atividade da microflora ruminal e o tempo normal é de 4 a 8. Isso é muito importante porque pode cair na prova. E essas partículas pequenas, infusórios, que também são chamados da microbiota, começam a decantar. Partículas maiores e mais fibrosas vão para a superfície em uma camada líquida as divide. Basicamente, a estratificação ruminal, como a gente viu aqui, sendo que em menor escala. Das análises químicas, a gente pode ver o pH, em que na literatura consta que o normal é de 5,5 até 7,4,
sendo menor do que isso, considerado uma acidose, maior do que isso, uma alcalose ruminal. Os anormais, como eu falei, o alcalino e o ácido. Ácido, acidose ruminal, onde tem um excesso de grãos na dieta. O pH alcalino pode ser uma indigestão simples, com excesso de ureia, putrefação do conteúdo e excesso de proteínas nas fibras. Lembrando que o excesso de ureia, o problema em si não vai ser só a alcalose ruminal, mas principalmente a intoxicação por amônia, como a gente viu na outra videoaula. A gente também tem que dosar o teor de cloretos, em que auxilia um teste de interrupção do fluxo do gastrointestinal. Já que os cloretos estão principalmente desenvolvidos com as partes finais da ruminação, então, se há um teor alto de cloretos, quer dizer que teve interrupção do fluxo gastrointestinal. E o professor Eudinei diz que em todos os casos de interrupção, né, desse fluxo, uma êxtase ruminal, o animal não está querendo defecar, não está querendo comer, a gente tem que dosar o teor de cloretos. Aqui a gente consegue encontrar das espécies. E aqui também tem a PRAM, que é a prova de resistência do azul de metileno. Na característica bioquímica, reflete o metabolismo fermentativo anaeróbio da população bacteriana. Então a gente pode ver que ela começa normal, a gente adiciona o azul de metileno, e aí ele vai gradativamente voltando à sua cor, certo? Então aqui nessa camada que está mais exposta ao oxigênio, é onde ela mais demora a voltar à sua cor, devido exatamente à ação do oxigênio sobre as bactérias. E por fim, ela deveria voltar à sua cor normal. A atividade dos infusórios auxilia, com o auxílio do microscópio, a gente vai avaliar a integridade microbiana. A gente vê viabilidade, densidade, distribuição e motilidade, certo? Então, qualquer coisa, só avisar lá no WhatsApp e amanhã a gente vai ter a nossa aula.